Fala, my friends, tudo bem? Estamos na nossa sétima aula de grego, que é a aula de hoje, e vamos estar continuando falando sobre artigos, substantivos e reforçando todo esse processo de aprendizado. Você tem que dominar, você tem que memorizar, você tem que conhecer como que funciona os substantivos gregos. Nós vamos falar, mais uma vez, da primeira e segunda declinações. Hoje nós vamos colocar exceções da primeira declinação. E também vamos continuar falando sobre todo o assunto que rege o estudo dos substantivos gregos e também dos artigos e tudo mais. Hoje nós vamos ter uma novidade na aula de hoje, fica até o final, que você vai descobrir que tem uma maneira de você memorizar os artigos femininos, ao menos no singular. Nós vamos usar uma técnica e você não vai esquecer nunca mais. E essa a capacidade de você reter os artigos femininos da primeira declinação vai fazer com que você encontre muitos substantivos durante a leitura do Novo Testamento. Tudo bem? Então vamos parar de conversa e vamos para a aula. Bora lá! Então, pessoal, vamos então seguir aqui com a nossa aula 7. A primeira declinação, como eu havia dito na introdução dessa aula, ela não vai falar de, mais uma vez, algum substantivo feminino, mas ela vai falar de um substantivo masculino que termina em alfa ou eta e passa-se a impressão de que ele é feminino quando não. E também nós vamos aprender que os artigos da primeira declinação nesta exceção se mantêm no masculino. Então, se você encontrar o substantivo durante a leitura e ver que ele termina em alfa ou eta, e você sente ou tem a impressão que se trata de alguma coisa convencionada no feminino da primeira declinação, tenta olhar para o artigo. Se o artigo estiver no masculino, provavelmente esse substantivo é uma exceção masculina dentro da primeira declinação. É o que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Nessa tabela nós estamos vendo aqui o substantivo neanias, que significa moço, jovem, e ele é masculino. Embora sendo masculino, ele termina em alfa. As suas terminações se dão com a vogal alfa. Mas olha que interessante, nesses casos, isso é uma exceção, porque geralmente a maioria dos substantivos terminados em alfa são da convenção feminina, ou seja, eles são convencionados de forma feminina. Às vezes você vai encontrar exceções. Neanias é uma delas. Além de você perceber essa exceção, você também vai perceber que, além do alfa, na sua terminação, ele segue estritamente a forma de você flexionar os substantivos masculinos, ainda que termine em alfa. Lembra? Todo substantivo masculino, ele termina com sigma em se tratando do nominativo. Então, se você encontrar um sigma, é nominativo, se ele for um substantivo masculino. Do mesmo jeito, se você encontrar um sigma, ele é genitivo se for feminino. Então, isso pode confundir, sim. A gente pode encontrar um neanias aqui, não sabendo se ele é masculino ou feminino, podemos pensar que se trata de vamos dizer assim, um substantivo feminino que está no caso genitivo, quando não é verdade. Ele está no caso nominativo. Lembrando que o sigma no feminino, ele flexiona para o caso genitivo e no masculino para o caso nominativo. Quem pode nos ajudar? Mais uma vez, os bons e velhos artigos. Eles são a resposta que a gente precisa para entender o caso. Então, por exemplo, se você não tem certeza, falta para você ainda um bom vocabulário grego, você não sabe o que significa o substantivo, a impressão que se tem é que ele é um substantivo feminino, no caso genitivo, porque termina com sigma. Procura o artigo. Se o artigo for masculino, pronto, você matou a charada. Você sabe que se trata de um substantivo masculino dentro da primeira declinação, que são os substantivos terminados em alfa. Muito bem, então aqui nós temos roneanias, um nominativo. Tolneania, um acusativo, segue a mesma estrutura do ni. Lembrando que nesse caso o feminino também ele fica parecido. A diferença é que o artigo é ten, né, ao invés de tom, tá? Mas vai ficar também com ni no substantivo. Já o genitivo masculino é tu e o genitivo feminino é tes. Lembra? Re, ten, tes. Aqui
Se fosse feminino, ele teria que ter ficado como aqui, ó, Neanias. Mas como ele fica com Neanio, significa que ele é um substantivo masculino dentro da primeira declinação dos substantivos que terminam em alfa. Vamos lá para a próxima tabela. A próxima tabela continua trabalhando com as exceções. A diferença que aqui agora é o substantivo está terminado em eta, ele está terminado em eta, também é da primeira declinação e também é um substantivo masculino com uma exceção na primeira declinação. Segue a mesma estrutura do que a gente viu no alfa, só que agora com eta. Então ele vai terminar do mesmo jeito que os substantivos masculinos da segunda declinação, porém com o eta. Lembrando que no plural tudo fica com alfa, porque é assim que funciona na primeira declinação. Então você vai fazer a mesma coisa, aplicando a exceção aqui no plural desse substantivo. Lembrando que é profetês, significa profeta. Ele soa feminino, mas ele é masculino. Tudo bem? Mais uma exceção de um substantivo masculino terminado em eta. Isso obriga ele a fazer parte da primeira declinação. Vamos seguindo. Segunda declinação, a gente viu na aula passada no gênero masculino. Hoje a gente vai ver no gênero neutro. O gênero neutro, pessoal, é aquele gênero que, por convenção, ele não está preocupado em trazer ali questões entre masculino e feminino, mas aquilo que talvez tenha uma ideia abstrata ou que tem uma ideia diminutiva, como algo pequeno, abstrato e etc. Também o neutro ele funciona para você catalogar elementos que pode não ter pessoalidade e pode se referir também até fenômenos naturais ou coisa do tipo. Então, ele não é bem uma questão de você anular o gênero em si, não é bem isso. É uma questão de não ter masculino e feminino. É a questão de que o substantivo não está preocupado com isso. A ideia não é se preocupar com o gênero, mas sim retratar aquele objeto, aquele nome. Por exemplo, criança, que é paidion, é um substantivo que você pode ter uma criança que pode ser do gênero masculino quanto do gênero feminino. Você não vai conseguir definir pelo substantivo criança o sexo daquela criança. Então, para isso, você vai ter que usar uma característica da língua que permita que essa criança seja tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e você só vai descobrir isso depois com mais detalhes no texto. Por isso você tem que usar um substantivo neutro, tudo bem? Então, são mais ou menos esses casos, são essas atribuições desse tipo de substantivo. A gente já tinha falado um pouco do neutro, a gente está repetindo aqui para que você pegue mais a ideia. E nós vamos ver aqui agora como que funciona o neutro. E ele também faz parte da segunda declinação, porque ele termina em ômicron, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, os artigos mudam. Não é mais roi, tom, tuto. É totó, tuto. Totó, tuto. Tatá, tom, tois. Até parece nome de cachorro, né? Totó, tatá. Fica até fácil, porque cachorro, aquela coisa do it, do inglês, que também a gente não define um gênero, né? Porque o it parece que às vezes ele faz o papel de alguma coisa neutra no inglês. Então, é usado geralmente para coisas, animais, objetos, etc. Então, a gente pode usar essa mesma ideia aqui para pelo menos fixar na nossa cabeça. Totó serve para o nominativo, acusativo, e o tatá para ambos, só que no caso do plural. Lembre que é mais fácil decorar porque o nominativo e o acusativo são exatamente iguais, ficando para você o desafio de decorar apenas o genitivo e o dativo. Só que o genitivo e o dativo também são exatamente iguais do masculino. Então, você não teria trabalho nenhum, na verdade, de decorar, se não pegar o nominativo e o acusativo no singular e no plural. Pronto, decorou esses dois, você praticamente decorou todos os artigos do neutro, porque você já deveria ter feito isso com o masculino. Então tá bem mais fácil. O substantivo que a gente vai ver aqui é o biblion. Biblion, biblion. Ah, você vai dizer, eles são iguais no nominativo e acusativo? Como saberei se é acusativo ou nominativo? Você vai saber olhando para o texto e sabendo quem pratica a ação. Quem pratica a ação é o nominativo. Quem recebe a ação é o acusativo. Então não vai ter jeito, você vai precisar fazer uma análise do texto. Você não pode achar isso tão difícil, porque no português a gente também descobre o sujeito da frase dessa forma. Não tem nada no português que mostre quem é o sujeito, senão que a gente olhando pela frase, fazendo a análise sintática da frase, a gente descobre quem pratica a ação e quem sofre a ação.
Então, o gênero neutro meio que vai obrigar você a ter um pouquinho dessa característica do português no grego. Tudo bem? Porém, mas isso só funciona no caso nominativo e acusativo, porque eles são iguais. Então, biblion. Biblion são nominativo e acusativo. Conforme você vai lendo o texto, você vai descobrir qual é, o caso de cada um. E o tatá, que seria o biblia no plural. Biblion significa livrinho. Tem o substantivo biblos, que significa um livro maior, um volume, um rolo. Até mesmo pode indicar aquela questão que vem da planta do papiro, que você faz ali, o manuscrito, etc. Tem uma ideia muito mais técnica do que essa palavra aqui, que tem uma ideia mais diminutiva, querendo indicar pequenos volumes ou um pequeno volume. Lembrando que Bíblia significa volumes, livros ou livrinhos, e é exatamente esse substantivo que representa o nosso livro sagrado quando a gente está com ele em mãos, estudando a palavra de Deus. Então, Bíblia significa livrinhos, um conjunto de volumes, vários livrinhos. Tudo bem? Então, esse é o caso neutro. É importante decorar a partir dos artigos e os substantivos vão se encaixando com os artigos, conforme a gente já viu. Tá bom, pessoal? Vamos ver agora o que nós temos a seguir. Importante a gente falar do radical e do tema. O radical é aquela parte da palavra que a gente vai conseguir arrancar ela, isolar ela, e por meio do radical a gente fazer construções daquele substantivo que modificam aquele substantivo conforme a necessidade e conforme a flexão desse substantivo. O tema é a mesma coisa. A diferença é que o tema vai até a vogal. Já o radical ele vai até a última palavra mesmo, antes da vogal. Então, o radical ele vai ter terminação e o tema ele vai ter desinência. A desinência é a última letra, a última palavra, vamos dizer assim. E as terminações são aquele conjunto final que tem a vogal temática. A gente chama isso aqui de vogal temática, tanto é que a vogal temática no tema fica nessa raiz aqui. Já no radical, a vogal temática ela é desprendida daqui e vai para a terminação. No tema ela fica como um conjunto aqui, final. Tá? A gente tem que entender isso aqui mais ou menos. Não é uma coisa assim, eu tenho que dominar isso aqui, até porque não é difícil. Radical é você tira a construção daquele substantivo, a raiz daquele substantivo, antes da vogal temática. E o tema você mantém a vogal temática. A vogal temática ela nunca vai desaparecer. Se você tirar ela daqui, ela vai aparecer na terminação. Se você não deixar ela na terminação, ela vai aparecer no substantivo aqui. O que nós temos no final são terminações e desinências. Tudo bem? A gente vai trabalhar bem com o radical para a gente conseguir enxergar algumas coisas em determinadas palavras, como por exemplo verbos e também substantivos. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo com o português. Eu extraí aqui dessa palavra o radical. Então o radical ele vai antes da vogal. Então isso aqui é o radical do nome Leonardo. Isso aqui é um substantivo próprio, representa uma pessoa. Eu tirando o radical, agora eu consigo construir flexões desse radical, modificando esse substantivo conforme a necessidade. Então, por exemplo, eu quero que ele fique no caso, sei lá, nominativo. Eu coloco a vogal temática e o sigma. Então fica os. Então se eu colocar os aqui, Leonardo agora é um sujeito. Se eu colocasse a vogal temática com o ni, ele deixaria de ser sujeito, passaria a ser objeto. Ele seria o que a gente chama no grego de acusativo. Se eu colocasse a vogal temática com a letra Y, formando aquele famoso ditongo com o som de U, eu teria o genitivo. E assim, com o dativo, a vogal temática ela fica estendida, ela acaba se tornando um ômega com o iota subscrito. Repare que quando eu isolo o radical, eu consigo descrever ou flexionar o substantivo conforme eu quero. Então eu consigo saber o que ele é na verdade. Então o substantivo, vamos dizer assim, de forma independente ou de forma neutra, é isso aqui, é o radical. E o que ele vai se tornando conforme o texto vai o narrando ou explicando esse substantivo, vai sendo conforme as flexões dos casos. Tá? A mesma coisa
com esse radical aqui, Jéssica. Como ela é da primeira declinação, então a vogal temática, Jéssica, indica que ela é nominativo. A vogal temática com ni indica que ela é acusativo. Aqui tem que trocar pelo eta, porque o alfa aqui, que seria um alfa, vamos dizer assim, antes dele tem uma consoante. Então, deve ser trocado por eta. A gente já viu isso, tanto na aula 5 quanto na aula 6. E aqui, no caso do ativo. Percebeu a importância de você ter o radical? Você isola, o substantivo fica independente, de forma que a gente pode chamá-lo de neutro, não no gênero, mas na questão dos casos. E a gente vai entendendo os casos conforme o texto explica o substantivo. Esse é um caso que a gente ficou de falar e não falou, né, que era o caso do vocativo. Rupas rolegon moi, kyrie, eisiliusetai, eistempasileia ton, uranu, alopoion, totelema, tu patros, mutu entois uranóis. É aquela passagem de Mateus que diz, nem todo que me invoca ou me chama, Kyrie, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Kyrie, aqui está no caso vocativo, porque ele está sendo invocado. Você está usando aí como se fosse uma espécie de chamar a atenção, algo como você chamar alguém. E esse é o caso vocativo, tá bom? Então é importante você saber que fica com epsilon no final e não com o ômicron ou sigma ou coisa do tipo, tá? Então é um caso aqui para a gente já ver que tem na Bíblia e a gente já pode extrair algum aprendizado do caso vocativo. Pessoal, hoje vai ter uma historinha. A historinha hoje chama Retém Teste. Vocês vão entender essa historinha. Presta atenção nessa historinha, porque ela vai ajudar a você a criar uma cena na sua mente que você não vai esquecer mais e vai ser útil para o seu aprendizado. Você só vai entender ficando comigo até o final. Então vamos lá. O nome da história é Retém Teste. Havia uma agência de e-commerce que fazia inúmeras lojas virtuais. Por mês, sempre eram lançadas várias novas lojas. Então havia uma agência, né, de e-commerce. A agência de e-commerce é como se fosse um lugar onde se trabalha para fazer lojas virtuais. Você vai montar uma loja virtual e precisa de uma empresa ou de uma agência que pode fornecer para você essa tecnologia. Então você fica com a loja tudo pronta em poucos minutos e você já pode começar a vender qualquer produto, cadastrando produto, etc. Então uma agência de e-commerce faz isso. Tá? E essa agência tinha ali uma equipe de pessoas que lançavam lojas todo mês. A gerente de projetos se chama Rebeca. Ao finalizar um projeto, sempre antes de colocar a loja virtual em ambiente público de acesso, esta deve ser testada para ver se encontra algum erro de funcionalidade. Então assim, pessoal, a gerente aqui, Rebeca, ela tinha que testar todas as lojas que eram feitas nessa agência, antes de colocá-las no ar para o cliente que contratou essa loja poder vender seus produtos. Por quê? Porque se tiver algum erro na loja, vai para o ar com o erro. Por exemplo, o botão comprar, às vezes você clica, não compra, o cálculo de frete não está funcionando direito, alguma coisa do tipo, sabe? Então o pessoal lá tem uma equipe de teste, que eles testam como se eles fossem os consumidores e ficam tentando comprar, etc., mas tudo em ambiente de teste. Isso tem que ser feito para que a loja não seja inaugurada com algum errinho, que é comum na área de desenvolvimento, programação. Quem é da área sabe muito bem. Então vamos lá, a Rebeca era a gerente de projetos, então ela tinha a responsabilidade de testar as lojas. Um belo dia, a equipe de teste percebeu que a Rebeca estava meio voada, distraída, vulgo, em outra. A Rebeca estava em outra, completamente perdida. Sabe aquele dia que você está em outra, distraído? Sabendo disso, tiveram que pedir a atenção dela. A Rebeca, ela ficava ali numa espécie de parapeito dessa agência. Essa agência tinha 2 andares, então ela ficou ali um pouco olhando a vista, né? Meio distraída, talvez preocupada com alguma coisa, com aquele dia ali mais que você não está muito focado. Às vezes acontece com qualquer um de nós, né? Era o caso da Rebeca, ela estava completamente voada, ela estava distraída demais. E a equipe precisava saber qual era o próximo projeto que eles tinham que testar, qual era a próxima loja. Era ela que acionava o workflow e era ela que falava, pessoal, tem um projeto ali, vamos testar, vamos pôr no ar. Sabendo disso, tiveram que pedir a atenção dela. Então, como eles pediram a atenção dela, tem teste, era o jargão ali do pessoal. Toda vez que eles precisavam testar,
Eles falavam, tem teste, gente, tem teste, tem loja para testar, tem loja para lançar, tem loja isso, tem loja aquilo. Então o jargão era, tem teste? É como Rebeca é chamada. Percebendo a distração, descobriu que havia várias lojas na fila de testes paradas. Então o que aconteceu? A Rebeca falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ver lá. Não, tem várias lojas, o dia está acabando, o tempo está voando, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente faz. Quando ela se deu conta da sua distração, obviamente. Ela indaga, tem teste sim, pessoal, eu que estou meio bugada. Ela permutou o termo para preservar a piada. A turma toda caiu na gargalhada, pois a equipe de teste faz justamente esse trabalho, encontrar bugs no sistema. Alguém disse a Rê, pelo visto, quem está precisando de teste é você. Chama a gente para te testar. Somos especialistas em detectar bugs. Rê responde: tá me chamando de bugada, Fernando? Esse era o nome do piadista. Fer responde: eu não disse nada. Foi você quem disse. Eu só estava querendo ajudar. Aí o emoji para dizer que ele estava de brincadeira. Novamente a turma irrompeu em gargalhadas e Rebeca não se incomodou em rir mais que todo mundo. Então, essa é a historinha. Tem teste? Então, fica com isso na sua cabeça. Ó. Tem teste? Essa é a historinha, pessoal. E por que o tem teste é tão importante? Por causa disso aqui, ó. Porque é exatamente o que está nessa coluna aqui, ó. Tem teste. Tem teste. Tem teste. Repete para você mesmo umas 2, 3 vezes. Tem teste. E a historinha fez com que você decorasse essa coluna em questão de segundos. Você nunca mais vai esquecer. O tem teste não sai mais da sua cabeça. Pronto, você memorizou essa coluna. Agora a gente consegue, daqui para frente, encontrar substantivos da primeira declinação no singular por causa dos artigos no singular que você acabou de memorizar. Tudo bem? Pessoal, essa é a aula de hoje. A gente vai se encontrar na próxima aula. E a gente vai continuando, estudando, aprendendo e evoluindo. Vai ter mais historinha, tá? Você vai precisar ainda memorizar o plural, tem o masculino e etc. Meus amigos, obrigado por essa atenção especial. Obrigado por você se esforçar em aprender o grego bíblico. Você vai colher frutos disso muito em breve. E se já não está colhendo, tenho certeza que a sua leitura já não é mais a mesma. Mas vai colher muito mais. Continue com a gente. Até a próxima aula. Um abraço.